Vamos iniciar. Sim. Uma boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas. É tão bom ter vocês aqui conosco e, de antemão, eu agradeço imensamente a presença, a honra de ter vocês aqui toda quarta, nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada de reflexões, né, de olhar para a gente, né, um momento nosso. Olhar para as nossas. E hoje nós vamos olhar exatamente para uma coisa muito importante, né? Que às vezes cria aí movimentos equivocados na nossa vida, que são os nossos padrões mentais e nossas crenças. E trazer consciência para esses padrões mentais e crenças é fundamental para o nosso processo de autoconhecimento e transformação. E da mesma forma que a gente cria esses padrões, nós também temos a força interna para desconstruir esses padrões. E é desse lugar de fala que a gente quer muito trabalhar aqui, né? De quais são as ferramentas, as abordagens que nos propiciam a ressignificar padrões, a ressignificar crenças que podem ser construídas conscientemente por nós ou também inconscientemente, na maioria das vezes, ou na maioria delas, são inconscientes, a partir dos nossos sistemas, seja ele do nosso sistema familiar, do nosso sistema social, do nosso sistema religioso, né? Nossos dogmas. Então, tudo isso traz crenças e padrões que muitas vezes destoam, inclusive, da nossa própria essência, né? E isso cria aí ranhuras, conflitos nas nossas relações. E a ideia hoje é convidar a Débora para que a gente possa refletir sobre esses padrões e crenças a partir de uma meditação linda, uma abordagem linda que é o Theta Healing, né? Então, a Débora é uma instrutora de Theta Healing, consteladora, terapeuta integrativa. Então, é um espaço onde hoje a gente vai poder aqui beber um pouquinho dessa frequência do Theta, né? Entender um pouquinho dessa frequência do Theta e ressignificar, por meio de meditações, que nós também vamos fazer aqui, alguma dessas crenças e padrões que nos acompanham e que já não servem mais para a gente, né? Então, essa é a ideia de hoje. Eu sou muito honrada pelo convite aceito da Débora para estar aqui com a gente. E fico muito feliz de estar nesse espaço onde a gente está dialogando o tempo inteiro, né? Então, aqui, seja muito bem-vinda, Débora. Eu vou passar a fala para você, para que você possa se apresentar efetivamente, né? Então, a gente vai ter uma fala e, na sequência, a gente abre para as reflexões e para as trocas, como normalmente a gente constrói aqui na sala, tá? Aqui, para quem está vindo pela primeira vez, aqui é um espaço do Comunidade de Estudos e Práticas, do Instituto Nefesh, Criações Sistêmicas, e meu nome é Rosângela Ferreira. Então, sejam todos muito bem-vindos e sejam muito acolhidos por esse amor que hoje vocês dedicaram a vocês e a nós que estamos juntos aqui nessa sala. Tá bom? Débora, é contigo. Obrigada. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Rô, super obrigada pelo convite. Me senti muito feliz, né, pelo convite. Me fugiu a palavra até, mas me senti muito feliz, privilegiada pelo convite de estar aqui, podendo dividir essa técnica que eu amo tanto, sou tão apaixonada. E principalmente porque eu, enquanto instrutora de Theta Healing e terapeuta e consteladora, eu acho que o Theta Healing, ele casa com a constelação em tantos aspectos, né? Onde eu uso a constelação dentro do Theta Healing, uso frases de solução da constelação, e dentro da constelação, às vezes eu uso downloads e coisas do Theta Healing para contribuir com o processo. Então, as técnicas, elas se complementam muito. Então, eu fico realmente bem feliz de estar aqui dividindo
esse conhecimento com vocês. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para começar a apresentação. Eu vou fazer a apresentação e ao término da apresentação eu vou guiar vocês pela meditação do Theta Healing, que é a parte mais especial da técnica, né? Que é o que fundamenta toda a técnica. E aí depois a gente abre para perguntas e respostas, tá? Então, vamos lá. Vocês não notem que eu não sou, eu ainda estou aprendendo um pouco a mexer no Zoom, às vezes eu me atrapalho um pouquinho. Espera aí, deixa eu colocar na apresentação. Ok. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, todo o meu amor e gratidão pelo tempo de vocês, né? Por vocês se darem e me darem essa oportunidade de dividir essa técnica com vocês. Então, meu nome é Débora Gringues de Azevedo, né? Honrando pai e mãe. Eu tenho 34 anos, sou terapeuta integrativa, consteladora, formada pela Rô também, e instrutora de Theta Healing, formada pela própria Baiana. Eu tenho mais de 25 formações em Theta Healing. Dá para ver que eu sou bem apaixonada mesmo pela técnica. Dentre outras técnicas, tá? Que eu também sou formada. E o Theta Healing, para mim, ele foi um processo de cura e transformação tão profundo e tão sutil e maravilhoso que eu realmente me apaixonei e quis dividir esse conhecimento e essa ferramenta com todo mundo que estiver aberto para. Então, como eu entrei no Theta Healing, essa Baiana Stable, criadora da técnica, eu entrei no Theta Healing através do meu próprio autoconhecimento. Eu comecei a fazer Theta Healing enquanto terapia, porque eu sou muito curiosa, então eu gosto de conhecer todo tipo de terapia diferente. E eu percebi coisas, eu percebi crenças muito profundas que o meu corpo respondeu muito forte a essas crenças. E eu nem sabia que elas estavam lá. E para minha mente consciente, elas me pareciam completamente absurdas. Então, eu vivi, minha mãe tá aí a testemunha para falar, um relacionamento extremamente abusivo. Eu estava numa fase da minha vida super complicada e eu percebi mudanças muito gritantes em mim. Principalmente, eu era uma pessoa muito agressiva e reativa. Agitada ainda sou, vou ser para sempre. Mas eu percebi uma mudança muito gritante em mim e na forma também como eu mudei. A forma como eu sentia por dentro simplesmente mudou gritantemente depois de poucas sessões. E a sessão é muito sutil e isso me deixou muito encantada. Então eu mudei completamente a minha vida depois de entrar nas terapias, né? Eu, enfim, mudei de relacionamento, mudei de carreira, virei terapeuta. Se vocês me falassem anos atrás que um dia eu seria terapeuta, eu ia falar, nossa, vocês estão muito loucos, nunca vou ser terapeuta, não é nada a minha cara. E, no entanto, aqui estou eu, completamente apaixonada por isso tudo, né? Já sou terapeuta há mais de 2 anos, que eu trabalho como terapeuta. Tenho formação há mais de 6, há uns 6, mas eu trabalho mesmo, atuo há 2 anos. E como surgiu o Theta Healing? O Theta Healing surgiu através da Baiana Stable, que é americana. A partir da própria processo de cura dela, ela foi diagnosticada com câncer e ela sentia no coração dela que o que ela tinha não era câncer. Os médicos deram 3 meses de vida para ela e ela tinha filhos pequenos. Ela sentia que aquilo era um processo de intoxicação por metais pesados. Ela trabalhava numa fábrica na época, de uma usina nuclear, né? E, enfim, ela procurou vários especialistas, falaram para ela que ela teria que amputar a perna, que ela teria 3 meses de vida, que não tinha o que ser feito, segundo a medicina. E ela começou, ela sempre foi intuitiva, isso é bem importante de dizer, naturopata, ela já trabalhava com leituras intuitivas. E ela começou a bater um papo, né, por assim dizer, com o criador. E ele falou para ela que ela já sabia tudo que precisava ser feito, que ela precisava relembrar. Então ela começou a se conectar com essa energia do Theta Healing, né, que hoje a gente chama de Theta Healing. E ela conseguiu curar si mesma. E a partir dessa cura, ela começou a tentar entender o que era isso que ela fazia de forma tão intuitiva
e transformar na técnica que a gente tem hoje, que se chama Theta Healing. E o que é, né, o Theta Healing? O Theta Healing é uma técnica de autoconhecimento. Eu gosto muito de falar isso porque é uma terapia, mas é uma técnica muito forte de autoconhecimento e cura energética, que através da meditação nos conecta à energia da criação, nos levando ao estado de coerência mental Theta. O estado mental Theta, ele é conhecido como o reino do subconsciente, né? É onde ficam guardadas as nossas memórias, as nossas crenças, os nossos traumas, todos os padrões que nos governam sem que a gente tenha a percepção de que nós estamos agindo a partir deles. E praticando o Theta Healing, a gente consegue reprogramar esses padrões, reverter essas crenças limitantes e ressignificar muitos traumas. O Theta Healing também tem um processo bem lindo de mudança e ressignificação, liberação de traumas. Isso tudo conectado a essa energia da fonte criadora, porque é essa energia que é capaz de promover tanto a cura física, quanto mental, quanto espiritual. Tá? Então, no Theta Healing, não somos nós, não sou eu, terapeuta, que faço nada. Eu funciono como um canal, né? Através dessa meditação, eu me conecto com essa energia da criação, com essa energia que tudo pode, que tudo é. E ela faz o processo através de mim. Eu sou um canal para que esse processo aconteça. O Theta Healing, ele parece uma técnica extremamente espírita, por assim dizer, para quem não conhece, né? Ou para quem passa por uma sessão. Eu mesma achei isso quando eu conheci e quando a terapeuta me disse, eu sinto que você deveria fazer o curso. Eu disse, eu não tenho dons mediúnicos, imagina, não vou conseguir fazer isso, não tem nada a ver comigo. E ela disse, não precisa ter dons mediúnicos, é uma técnica, isso aqui não é mediunidade, é uma técnica, né? Vai fazer porque eu sinto que você deve fazer. E, bom, eu acho que ela estava certa, né? Porque aqui tô eu. Então, deixa eu... Ops. Como eu disse para vocês, gente, às vezes me dou uma atrapalhada com o computador. Então, o único pré-requisito para a gente poder praticar Theta Healing é acreditar que existe uma energia. Existe uma pessoa, uma força, uma energia, qualquer coisa que vocês acreditem que criou tudo isso aqui aonde a gente vive, que criou tudo isso, que criou a gente, tá? No Theta Healing a gente usa o nome criador de tudo que é, porque o Theta Healing não tem uma afiliação religiosa. Mas a gente sempre fala, né? Você pode usar Deus, você pode usar Buda, Maomé, você pode usar o nome que fizer sentido para você, tá? Ele tem que fazer sentido para você, não para mim. Então, o Theta é muito livre nesse aspecto. Aí temos as ondas cerebrais, né? Nós temos, seres humanos, temos 5 ondas cerebrais principais, que nada mais é do que a frequência em que o nosso cérebro, a nossa mente funciona por segundo, tá? E no Theta Healing a gente usa as ondas Theta, que é a onda também usada na hipnose, tá? É um estado de relaxamento muito profundo. É aquele estado quando você está dormindo, num primeiro estado do sono, onde você tem sonhos. Quando você não tem mais sonhos, você já está em ondas delta. E o processo acontece, a meditação Theta, ela te leva, e vocês vão perceber a diferença de mudança de estado de espírito é muito rápido quando a gente fizer a meditação. A gente fica oscilando entre ondas Theta e Beta quando a gente está fazendo Theta Healing. É por isso que a gente consegue acessar o subconsciente com essa facilidade, porque as ondas Theta são conhecidas como o reino do subconsciente. É através dela que a gente tem acesso ao subconsciente. E qual é a importância de acessar o subconsciente, afinal de contas, né? E as ondas Theta. Theta Healing fala muito sobre o poder das palavras e dos pensamentos. Vocês todos já devem ter ouvido falar nisso, inúmeros neurocientistas, os principais neurocientistas cognitivos já realizaram muitos estudos e revelaram que apenas 5% das nossas atividades cognitivas, né, decisões, emoções, ações, nosso comportamento são realmente conscientes. 95% em média, né, hoje em dia já se fala em 98,2%, dependendo aí da pessoa, os outros 95% são gerados de maneira inconsciente, com base
em tudo aquilo que a gente tem armazenado no nosso subconsciente. E aí, aqui tem alguns pontos importantes. A mente subconsciente, ela é literal, ela funciona no presente, ela não distingue o que é real do que é pensado ou imaginado. E essa é a principal importância da gente acessar essa mente subconsciente e entender qual o nosso padrão de pensamento, né? E prestar atenção nas palavras que a gente usa o tempo inteiro, porque isso acaba co-criando a nossa realidade. Às vezes a gente tem padrões de comportamentos repetitivos e muitas vezes negativos, que eles já estão tão intrínsecos ali, eles estão armazenados ali há tanto tempo que a gente nem percebe, né? E muitos deles, e eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente, a gente herda dos nossos antepassados. A gente traz no nosso campo morfogenético crenças que a gente nem tem consciência e que acabam gerando esses padrões de pensamentos repetitivos, tá? Então, o que eu quero dizer com a mente literal e funcionando no presente? Então, por exemplo, se você fala assim, eu quero perder peso. A função da nossa mente também é nos proteger da dor, tá? Para ela, perder é algo ruim. E se ela perder, ela tem que achar. Então, ou você não vai conseguir perder peso, ou você vai perder e vai achar, vai perder e vai achar. Então, você precisa dar o comando para sua mente. Eu já, no presente, porque para ela tudo acontece agora, eu já peso 60 e tantos quilos, 64 quilos, tá? Ou o peso que você queira, no caso, eu botei o meu aqui. E a função da mente é nos proteger da dor, também, como eu disse, né? Então, eu gosto muito de dar um exemplo real, tá? De um cliente que queria parar de fumar. E conseguia parar, mas aí quando algum evento traumático acontecia na vida dele, ele voltava a fumar. Não precisava nem ser um evento traumático forte, mas sei lá, ele brigava com a namorada, ou ele não conseguia uma promoção no emprego, qualquer coisa que desestruturasse ele emocionalmente, minimamente, ele voltava a fumar. E o que a gente entendeu? Acessando o subconsciente dele, a gente entendeu que o cigarro tinha uma função muito importante para ele. Porque a gente foi cavar e descobrir que quando o pai dele era vivo, o pai dele já tinha falecido nessa época, já fazia um tempo, o único momento de muita presença e de muita conexão que os dois tinham eram quando, em qualquer evento da família, os dois saíam para fumar. E aí eles tinham um momento de real conexão ali. Então, na mente subconsciente dele, o cigarro conectava ele ao pai. E por isso, toda vez que ele tinha qualquer situação triste, ele voltava a fumar, para se conectar à força e à energia do pai. E aí, a partir do momento que a gente mudou isso na consciência dele e trouxe para ele que ele já sabia como estar conectado ao pai através do amor e desatrelou o cigarro da imagem e da memória do pai e da obrigação de conectar ele ao pai, ele conseguiu de verdade parar de fumar e não sentir mais aquela necessidade a qualquer instabilidade, tá? E aí nós temos o digging. O digging é o coração do Theta Healing, tá? Digging significa cavar em inglês. Então é o processo da gente cavar a mente subconsciente. E isso é uma técnica que a gente ensina no curso, tá? Como fazer. A gente cava o subconsciente para entender qual é a função daquela crença, daquele padrão de comportamento. Porque justamente o Theta Healing parte do princípio e acredita que toda crença e todo padrão de comportamento tem uma intenção positiva para o subconsciente. Às vezes, essa intenção positiva é simplesmente honrar os antepassados e pertencer ao sistema familiar. E é onde eu muito atrelo a constelação e o Theta Healing, tá? Então, por mais que naqueles 5% da sua mente consciente você queira muito mudar, então ele queria muito parar de fumar, nos 95% subconsciente dele, aquilo era muito importante para ele. Então, os 95% não vão deixar essa mudança acontecer. E o que são as crenças, né? Que eu tô aqui falando crença. Crença, sendo bem simplista, crença é tudo aquilo que você acredita, seja consciente ou inconscientemente, tá? As crenças, elas são programadas através do que a gente viu, do que a gente ouviu,
do que a gente sentiu ou do que a gente concluiu sobre forte impacto ou por repetição e aceitou como verdade. O que isso significa? Tudo o que eu vi acontecer na minha casa, na minha família, na relação dos meus pais, isso vai gerando crenças em mim. Então, por exemplo, se eu vivi numa casa, num lar, onde o meu pai batia na minha mãe, ou o meu pai e minha mãe brigavam o tempo inteiro, eu posso criar a crença de que relacionamento é isso, de que relacionamento é briga o tempo inteiro. Ou por coisas que eu ouvi, né? Então, por exemplo, se o meu pai vivia dizendo para mim assim, dando um exemplo real, inclusive, meu pai dizia isso para mim, tá? 9 não é 10. Ser boa não é o suficiente, você precisa ser melhor. Então, isso criou em mim uma crença de que eu nunca era boa o suficiente, tá? Então, baseado em tudo que a gente já tem no nosso repertório, é como a nossa mente atribui um significado ao fato que está acontecendo e então a gente cria a crença. E a crença que eu criei neste caso foi eu nunca vou ser boa o suficiente, tá? E aí eu me matava de fazer curso, de estudar, de fazer coisa e não começava a atender e não começava a trabalhar. Por quê? Porque eu não era boa o suficiente ainda. E aí quando eu descobri o Theta Healing e eu consegui entender e trabalhar isso em mim, foi que eu finalmente fui para a vida. Ou por algo que você sentiu ou concluiu sobre forte impacto ou por repetição, né? Então, por exemplo, eu gosto de dar um exemplo engraçado aqui, tá, gente? É um exemplo bem bobo, mas ele é muito eficiente para explicar o que eu quero dizer. Então, por exemplo, uma menina que ela já é levemente tímida, tá apresentando um trabalho na escola. Então, ela tá lá apresentando esse trabalho na escola. Ela já tá nervosa por estar lá, né? Então, veja, ela já tá sobre um forte impacto, sobre uma emoção forte. E aí um coleguinha lá no fundo da classe faz alguma coisa e todo mundo começa a rir. Ela não viu o que esse colega fez, que fez todo mundo começar a rir. O que ela viu foi que ela estava lá na frente se apresentando e todo mundo começou a rir. E aí ela assume como se as pessoas estivessem rindo dela. E a partir disso, ela pode criar várias crenças distintas. Então, de que é perigoso se expor, ou de que ela é ridícula, ou de que o que ela tem a dizer é besteira. Milhões de crenças podem ser criadas a partir de um forte impacto, tá? Ou por repetição. Então, como eu disse, né, um pai que sempre ficava falando pro filho, você é burro, você é burro. E aqui entram muito também, gente, coisas que a gente fica dizendo pra gente mesmo o tempo inteiro como brincadeira. Ai, como eu sou burra, ai, como eu sou burra, ai, como eu sou burra. Repete, 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 repete. A mente compra isso como verdade. Então, é bem importante a gente realmente prestar atenção no que a gente fica dizendo pra gente e também no que a gente fala pros nossos filhos, tá? E a partir disso, como a gente sente, como a gente pensa, como a gente age, tudo isso é resultado das nossas crenças, tá? É justamente por isso que muitas pessoas agem de formas diferentes em situações idênticas. Por quê? Porque elas têm bases de crenças diferentes que faz com que elas reajam diferente. Então, crenças, elas são uma lente pela qual a gente enxerga o mundo, né? E também um imã que atrai tudo igual. Então, se é como se o meu jogo de crenças, meu kit de crenças, me colocasse uma lente verde. E a partir de então, eu vejo todo mundo como verde, né? E você é uma lente azul e você vê tudo como azul, tá? Então isso é como se fosse uma lente e a partir de então eu vejo o mundo todo a partir disso, né? Então se eu tenho uma crença, por exemplo, de que eu não fui desejada pelos meus pais, eu vou estar sempre, em todo lugar que eu chego, sentindo que eu não sou bem-vinda, ou de que eu não deveria estar ali, ou de que as pessoas estão sendo simpáticas comigo só porque elas são legais, não porque elas gostam verdadeiramente de mim, tá? Então, isso repercute em, em toda a minha existência e na forma como eu me sinto o tempo inteiro. E aí, as crenças, elas se retroalimentam e isso vai reforçando a crença dentro de você, né? Elas são como imãs, então elas atraem para minha vida aquilo que vibra no mesmo padrão, porque toda crença,
todo pensamento é energia. E energia tem um padrão de vibração. Então, esses pensamentos, essas crenças têm um padrão de vibração. E elas atraem para a minha vida coisas que vibram nesse mesmo padrão. E aí, como que funciona? Por exemplo, aqui, né? Então, eu tenho a crença de que eu não sou boa o suficiente. Essa crença me gera o sentimento de que eu não mereço, né? Me gera um sentimento de inferioridade, talvez, tá? Tô dando exemplos hipotéticos. Munida desse sentimento de que eu não mereço ou de que eu sou insuficiente, eu vou para ação. Eu vou concorrer a uma vaga para ser promovida no meu emprego, porque eu quero ser promovida no meu emprego. O resultado disso é que eu emano essa energia de que eu sou insuficiente ou de que os outros são melhores do que eu, porque, afinal de contas, eu não sou boa o suficiente, e eu não consigo a promoção. E aí, quando eu não consigo a promoção, a minha mente diz para mim mesma, tá vendo? Porque você não é boa o suficiente, todo mundo é melhor que você. E aí eu reforço a minha crença. E assim vai sendo ao longo da vida. Eu atraio para mim situações que vão reforçando a minha crença, tá? E aí nós temos 4 níveis de crença. O Theta Healing fala, né, que nós temos 4 níveis de crença. O primeiro nível de crença é o primário. Primário são as nossas crenças biográficas. Então, as crenças que nós aprendemos nessa vida, principalmente de 0 a 12 anos. Por que principalmente de 0 a 12 anos? Porque de 0 a 2 anos, as crianças estão a maior parte do tempo em onda cerebral teta, então é muito fácil de você programar alguma crença, né? A onda cerebral teta, como eu disse para vocês, é a onda que nos dá acesso ao subconsciente. E a partir desse momento é muito fácil programar ou reprogramar qualquer coisa, estando nesse lugar. E depois disso, as crianças elas são muito influenciáveis porque elas estão construindo a base da personalidade delas, né? Então elas se espelham muito, nos pais, nos professores, em qualquer pessoa que elas admirem, né? Às vezes até num artista famoso que elas admiram quando criança, pequenininha. Então a gente cria muita crença e muito padrão de comportamento nessa idade, né? Então, por exemplo, uma criança que o pai sempre fala para ela algo do tipo que o pai só reconhece e só fala que ama ela quando ela faz alguma coisa certa. E aí ela cria a crença de que ela só vai ser amada se ela for perfeita, tá? Eu encontro bastante essa crença, eu preciso falar para vocês. Então, as crenças do nível primário são as crenças biográficas e algumas delas, inclusive, né, são geradas porque a gente já tem crenças de outros níveis que atraem para a nossa vida situações que fazem a gente reforçar essa crença. Então, tem crenças que a gente vai ter em todos os níveis. E aí, por exemplo, se você pegar uma pessoa que foi criada num colégio de freira e se você pegar uma pessoa que foi criada num colégio público normal, você vai ver muita diferença de padrões de crença, talvez sobre, por exemplo, pecado, sobre dinheiro, né, sobre várias outras questões. Por quê? Porque ela ouvia aquilo todos os dias na escola. Aí nós temos as crenças também do nível genético, né? Uma coisa bem importante para falar aqui sobre crença de nível primário, gente, é que nós temos muitas crenças que a gente absorve quando a gente está na barriga da mamãe. Várias crenças gestacionais. Por quê? Porque os cientistas já mostraram que existe uma molécula de informação chamada neuropeptídeo que passa tudo aquilo, toda a informação do que a mãe sente para o feto. Então, às vezes, a mãe sente algum medo, algum desconforto, alguma sensação de abandono, alguma sensação de não ser importante, que ela sabe por que ela sentiu aquilo, mas a criança não sabe, a criança não consegue atribuir um significado, né? A criança só sabe que ela sentiu medo, ou que ela sentiu abandono, ou que ela sentiu rejeição. E aí ela atribui aquilo o significado de acordo com tudo que já tem no nível de alma, no nível genético, no nível histórico dela, tá? Então tem muitas crenças que são geradas
durante a gestação, de eu não sou bem-vindo, de eu sou um estorvo, eu não deveria ter nascido, e por aí vai. No nível genético, nós temos as informações que foram armazenadas no nosso campo morfogenético, e aqui a gente entra na constelação. São as crenças que nós herdamos dos nossos antepassados até 7 gerações antes da gente, tá? Então, hoje em dia, né, a ciência já fala muito sobre essa parte do DNA, que antigamente era considerado DNA lixo, né? E hoje em dia já se fala muito que essa parte do DNA, na verdade, são informações que nós herdamos dos nossos antepassados, né? De memórias também que nós herdamos dos nossos antepassados. Existem alguns estudos com pessoas, netos, né? Filhos e netos de pessoas que estiveram nas guerras, para mostrar e comprovar o quanto isso difere no padrão de comportamento, pensamento e na vida dessas pessoas, tá? Então, aqui a gente entra na constelação, né? Nessas crenças que nós herdamos dos nossos antepassados e que isso se torna forte na nossa vida. Então, às vezes, a gente nem tem consciência de por que a gente tem esse padrão e, às vezes, é apenas para honrar e pertencer. No nível histórico, nós temos as crenças de mais de 7 gerações antes da gente. Então, ainda estamos na constelação. Temos crenças de vidas passadas, para quem acredita. Para quem não acredita, a gente fica nos mais de 7 gerações antes da gente. Temos crenças de inconsciente coletivo, que são, como a Rô disse, as crenças religiosas, as crenças raciais, as crenças de origem, né? Então, por exemplo, gaúchos, às vezes, têm crenças de superioridade, porque antigamente se sentiam muito superiores. Nós temos a crença de que carioca é tudo malandro, de que brasileiro é tudo malandro, né? E aí também, hein? E aqui também... Oi? Tem alguém com áudio aberto. E aí, por mais que eu não seja religiosa, eu não tenha uma religião, né? A gente vive num país extremamente religioso. E aí, existe um inconsciente coletivo. E só por viver no Brasil e ser brasileira, eu entro em várias crenças de inconsciente coletivo. Vocês devem saber, existe um estudo falando sobre inconsciente coletivo, que é o estudo dos macacos, né, onde jogavam batata para os macacos em várias ilhas distintas, de lugares distintos, e jogavam as batatas sujas de areia, jogavam na areia, e depois eles começaram em uma única ilha a jogar as batatas no mar, para que os macacos pegassem as batatas lavadas, e quando eles perceberam que aquilo era bom, eles começaram a comer as batatas sempre assim, eles voltaram a jogar as batatas na areia, e os macacos começaram então a lavar as batatas. E quando o 101º macaco começou a lavar a batata, todos os macacos das ilhas próximas começaram a lavar as batatas, porque entrou no inconsciente coletivo dos macacos, tá? Então, existem estudos sobre isso e nós temos muitas crenças que a gente não tem nem noção que são de inconsciente coletivo. E aí temos as crenças de alma, que são as crenças que são tão profundas que normalmente estão no nosso nível de identidade. E aí, agora que eu já falei igual uma matraca, eu vou guiar vocês pela meditação, que é a parte mais maravilhosa. Então, gente, antes de eu guiar vocês para a meditação, só para associar um pouquinho, né, o Theta mais ainda na constelação. Então, por exemplo, às vezes a gente está preso a algum padrão familiar, né, porque a gente está emaranhado, e a gente faz uma constelação e desemaranha. E isso já libera muito um fluxo na nossa vida, né? Só que esse padrão gerou, esse emaranhamento, ele gerou algumas crenças durante o tempo que a gente esteve emaranhado. Então, a gente pode agregar o Theta Healing limpando essas crenças para o cliente poder realmente fluir com a vida, né? Ou, por exemplo, se durante o processo de constelação a pessoa está com muita dificuldade de aceitar alguma coisa, né? Na constelação individual, ela está com muita dificuldade de olhar para um pai, aceitar uma história ou qualquer coisa parecida, a gente pode pedir para ela fechar os olhos, se conectar com essa energia, e aí a gente faz downloads, que é o trabalho de sentimentos do Theta Healing, né?
A Vaiana percebeu que algumas pessoas, elas simplesmente não conseguem mudar alguns padrões porque elas nunca sentiram qual é a sensação de se sentir verdadeiramente amado, ou elas não sabem o que significa realmente o amor do pai ou da mãe do ponto de vista mais elevado. Então, a gente faz esse processo de downloads, que é instalar sentimentos e sensações, né, nas células da pessoa. E aí, às vezes, você faz esses downloads na pessoa durante o processo de constelação mesmo, e ela consegue se liberar para permitir concluir o processo, concluir a constelação. É realmente como quando a gente coloca recurso em campo, sabe? É mais ou menos como colocar recurso em campo, tá? A gente instala isso nas células dela. Então agora eu vou guiar vocês pela meditação. E quando nós estivermos lá em cima, na meditação, eu vou pedir a autorização de vocês para fazer alguns downloads, tá? Então, quem sentir precisa dizer sim em voz alta, não é necessário que eu escute, tá? É para o corpo de vocês e para o universo escutar. Então, vocês apenas digam sim em voz alta para que eu possa instalar esses downloads, esses sentimentos em vocês. E quem estiver pronto, disponível para que alguma mudança maior seja feita, será feita. Então, eu vou pedir agora que todos vocês se sentem numa posição confortável. Fechem seus olhos. Se conecte com você. Então, eu quero que você visualize uma luz rosada saindo do seu coração. Uma luz de amor e gratidão que sai do seu coração e desce pelo seu corpo, em direção ao centro da Terra, saindo pela sola dos seus pés, indo em direção ao centro da Terra. Você vai enviar todo o seu amor e a sua gratidão à Mãe Terra, por todos os recursos que ela te dá acesso, por todo o suporte, todo o sustento. E então, a Mãe Terra, ela vai te retribuir todo esse amor e essa gratidão. E você vai sentir como se raízes saíssem do centro da Terra e subissem rumo à sola dos seus pés e adentrassem a sola dos seus pés e começassem a subir por todo o seu corpo, abrindo chakra por chakra, saindo no topo da sua cabeça, formando uma linda bola de luz. Você adentra essa bola de luz e começa a subir, 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 passando pelas nuvens. Subindo mais e mais, você sai do planeta Terra. Subindo mais e mais e mais, você vai passar por estrelas, por planetas. Subindo mais e mais por todo o sistema solar, galáxias. Subindo mais e mais, passando por todo o universo. Subindo mais e mais, você começa a adentrar camadas de luzes claras, camadas escuras, outra camada clara, outra camada escura. Subindo e subindo e subindo, você passa por uma camada de luz dourada. Subindo mais e mais, você vai passar por uma camada de luz gelatinosa multicolorida. Não se apegue a ela, suba mais e mais e mais e mais. Continue subindo e subindo. Você vai chegar numa camada de luz rosada. É a lei da compaixão que vai te guiar para um lugar muito especial. Se permita subir mais e mais e mais. Você vai chegar numa camada de luz branca, perolada e iridescente do mais puro amor incondicional. Você vai ver um portal. Adentre esse portal. E já estando dentro, suba mais e mais e mais e mais. Até que você se funde com essa camada de luz branca, perolada e iridescente. E você se torna
do puro amor incondicional. Você se torna a pura energia da criação. E conectada a essa energia do puro amor, da pura presença, você me dá autorização de trazer para você que você já sabe como, quando que é possível, qual a sensação de estar conectada à energia do puro amor incondicional. Trazer para você que você é merecedor de estar conectado e de sentir a energia da criação e do puro amor incondicional. Que você já sabe como, quando que é possível, qual a sensação de ser imune a qualquer doença ou ataque psíquico. Que você já sabe como, quando que é possível, qual a sensação de estar conectado às suas células, estar conectado ao seu corpo, de estar conectado ao seu ser superior. Você me dá autorização de trazer para você que você já sabe como, quando que é possível, qual a sensação de todas as células do seu corpo, de sentir um amor próprio. Você me dá autorização de solicitar ao Criador de que se nesse momento você estiver pronto e disponível, que uma cura seja feita no seu corpo físico, no seu corpo etérico, ou emocional, espiritual. E com qualquer crença que não seja mais necessária para você e que esteja aí somente para você honrar seus antepassados, seus ancestrais e pertencer, que ela seja liberada agora, enviada para a luz do Criador e substituído pela consciência de que você já sabe como honrar os seus antepassados e fazer parte através da energia do amor. Puxe uma respiração profunda. E agora você vai visualizar como se caísse uma chuva de luz dourada sobre o seu corpo, enviando para a Terra toda e qualquer energia nociva que possa estar no seu corpo, que você não precise mais, para ser transmutada. Então você visualiza novamente a energia de amor da Mãe Terra subindo pelo seu corpo, parando no seu coração. Quando você sentir que está aqui, abra os seus olhos e volte para cá. Só um minuto, gente. Quase que rola um erro técnico e eu fico sem bateria. Estão todos aqui? Então agora... Todos bem? Se vocês quiserem falar um pouquinho para mim como foi, sentir essa sensação, essa energia, se todo mundo conseguiu perceber. E se quiserem fazer perguntas também. Aí depois, para concluir, eu vou passar um videozinho para vocês. Pô, eu não vi tua mensagem porque eu tava na meditação também, né? Tava de olho fechado, tava muito baixo. Algumas pessoas não conseguiram ouvir muito os comandos. Ah, que pena. Mas foi tudo bem. Quem estava lá no movimento, assim, na presença, Tá. se sentiu beneficiado da mesma forma.
Não, porque isso é muito configuração de computador para computador, o volume do áudio. Então, às vezes dá esses cracks aí. Para uns fica alto, para outros fica baixo. Mas tá tudo bem. Pessoas amadas, como é que foi essa... Gente, desculpa, Rô, vou só interromper aqui. Tem umas 4 pessoas já falaram que não ouviram. Vocês querem que eu guie vocês pela meditação de novo? Eu tire o fone e faça mais alto? Vocês que têm que fazer aí um sim. Acho que talvez fique... Façam assim, ó, se vocês querem. Vocês querem que guie de novo a meditação? Poderia ser. Eu não sei, depende dos outros também. Eu tive problema aqui com barulho. Eu acho que seria bom, Débora, e se você tirar o fone de ouvido, talvez a informação, a gente não tem nenhuma interferência entre a sua fala e a chegada. Então, aí você vai no seu tom e todos vão conseguir ouvir. Vê se melhora. Vocês me escutam melhor? Muito melhor. Muito melhor? Muito melhor. Então, vamos lá. Então, quem aproveitou, vai aproveitar mais agora. Exatamente. Então, vamos lá. Então, vou guiá-los de novo. Então, fechem os olhos. Se conectem com vocês. Puxe uma respiração profunda. Se conecta ao seu corpo. E agora visualize uma luz rosa saindo do seu coração. Uma luz rosa de amor e gratidão. E essa luz começa a descer pelo seu corpo. E você vai enviar essa luz, todo esse seu amor, toda a sua gratidão para o centro da Mãe Terra. E quando essa luz, todo esse amor e essa gratidão chegam no centro da Mãe Terra, a Mãe Terra te retribui todo esse amor. E você percebe como se raízes saíssem do centro da terra e subissem rumo à sola dos seus pés, adentrando os seus pés, abrindo todos os seus chakras um por um, saindo no topo da sua cabeça, formando uma linda bola de luz. Você adentra com a sua consciência nessa bola de luz e começa a subir, 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 passando por nuvens. Subindo mais e mais, você sai do planeta Terra. Subindo mais e mais, você passa por estrelas, planetas, todo o sistema solar. Subindo mais e mais, você passa por galáxias, por todo o universo. Subindo e subindo e subindo, você passa por camadas de luzes claras, camadas escuras, camadas claras, camadas escuras. Subindo mais e mais, uma camada de luz dourada, uma camada gelatinosa multicolorida, não se apegue a ela, suba mais e mais e mais e mais. Você vai chegar numa camada de luz rosada, é a lei da compaixão que vai te levar para um lugar muito especial. Suba mais e mais e mais e mais. Você vai adentrar uma camada de luz branca, perolada e iridescente do mais puro amor incondicional. Adentre essa camada de luz e suba mais e mais e mais e mais. Até que você se funde com essa camada de luz branca, perolada e iridescente do mais puro amor. E você se torna o puro amor incondicional. Você se torna a pura presença, a pura energia da criação. E desse lugar, você me dá autorização de trazer para você que você já sabe como, quando que é possível, qual a sensação de se permitir estar conectada à energia do puro amor incondicional. Que você já sabe como, quando que é possível, qual a sensação de integrar essa energia do puro amor em todas as suas células e se sentir verdadeiramente amado pelo Criador. De que você já sabe como, quando que é possível, qual a sensação
de reconhecer a sua importância para o Criador de tudo que é. Você me dá autorização de solicitar agora ao Criador de tudo que é que seja feita uma cura do seu corpo físico, emocional, espiritual, aquilo que o seu corpo estiver pronto e disponível para ser curado nesse momento, que seja curado, transmutado na pura energia da criação. E que se alguma crença, porventura esteja aí, somente para que você possa honrar os seus antepassados e pertencer ao seu sistema, que ela seja nesse momento resolvida no nível histórico, cancelada em todos os níveis, enviada para a luz do Criador, e que seja substituído pela consciência de que você já sabe como, quando que é possível, com a sensação de honrar os seus antepassados, pertencer ao seu sistema familiar através da energia do amor, que é seguro, possível e apropriado para você, está conectado à sua família através da energia do amor. Permita que todas as células do seu corpo sintam como é estar conectado à pura energia do amor e da presença. E agora visualize como se uma chuva de luz dourada banhasse todo o seu corpo, enviando para a Terra toda e qualquer energia nociva que possa estar aí, toda e qualquer dor que você não precise mais, para ser transmutado pela Mãe Terra. E volte para você como a mais pura energia do amor. Então, no seu tempo, você pode abrir os olhos e voltar para cá. Agora sim. Agora todos entraram na mesma frequência. Agora sim. Então, agora se vocês quiserem me contar um pouquinho como foi. É uma delícia. Tô suspeita. Eu adoro. É normal, se alguém ficar um pouquinho zonzo, é normal. Daqui a pouco eu prometo que vocês vão ficar bem, tá? É uma energia de uma vibração muito forte. Se alguém sentir sono, é normal. Onda teta é a onda do sono, então é normal sentir sonolência. Fluidez. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, Débora. A sensação é maravilhosa. É uma sensação de expansão. Parece que a gente se torna muito mais do que o que o nosso corpo nos limita a ser. Sabe? É uma sensação gostosa de liberdade. É exatamente isso. É trazer para sua consciência de que você está conectado o tempo inteiro com tudo que há no universo e que, portanto, a única coisa que te limita é realmente a tua mente, entendeu? A gente está o tempo inteiro conectado ao universo e a gente pode tudo que a gente quiser, né? O universo, ele está aqui para nos prover tudo que a gente precisa, a gente que se limita. Gratidão, Débora. E é interessante a partilha da Débora, porque quando a gente se conecta com essa essência, né, com essa nossa essência, que é a essência divina, né, essa essência, essa fagulha de luz, de essência, tudo se expande, né, numa força tão grande e que a gente acaba não se permitindo a ter essas sensações, a fazer conexão com essa essência, com essa força que é nossa, né? Exatamente. Que também é nossa. Isso que é o mais importante da gente ressignificar, né? Nos momentos de dificuldade, nos momentos de conflito, se dá esse momento, né? Trazer essa conexão
ajuda muito a gente a dar o distanciamento necessário para olhar para a questão de um lugar mais saudável, né? Sem a influência aí dos sentimentos e dos traumas que permearam aquele conflito, aquele trauma. Então, uma boa abordagem que a gente pode usar, é um recurso que cada um pode usar, né? Então, a gente precisa só mesmo ativar esse lugar em nós. Como a própria Havaiana fala, né? Esse conhecimento, ele é natural, ele é nato nosso, todos nós temos esse conhecimento, essa conexão. A gente só precisa realmente se permitir acessar e relembrar como é se conectar, como é essa conexão. Mônica, vontade de ficar nessa energia. Sim, a gente quer ficar lá e não quer sair mais. É normal, acontece. E conforme você vai para... Oi, Rô. Não, e é um bom recurso para que todo mundo possa fazer 5 minutos dessa meditação, né? Diariamente, nas suas manhãs, ao ir para a cama. É uma meditação simples, mas de muita força, de muito impacto na nossa configuração, na nossa saúde, em todos os corpos, né? Não só no corpo físico, mas em todos os corpos. Exatamente. Então, às vezes, se você está num momento ali desafiador e você se conecta a essa energia, você consegue perceber com mais clareza qual é a questão, o que está vindo à tona, qual é a memória, e você consegue também, através da parceria da sua mente consciente e subconsciente, atribuir um novo significado e reprogramar a sua mente, né? Se você, por exemplo, faz essa meditação antes de começar a fazer uma constelação, para quem já se formou constelador, você percebe o campo de uma forma muito magnífica, tá? Te dá realmente um acesso muito, muito grande, assim, muito forte a tudo que está acontecendo, né? Se alguém tem um pouco mais de dificuldade ainda de perceber o campo, contribui muito. Essa meditação, ela pode ser feita todos os dias de manhã, e antes de voltar, você pode visualizar o que você quer para o seu dia, como você quer que seja o seu dia, né? Então, você agrega uma visualização a ela. Só é bem importante de deixar claro, de falar para vocês, né, que essa energia, essa meditação, ela te conecta cada vez mais com o universo, né? E te deixa cada vez mais aberto a receber do universo. Então, é muito importante que a gente realmente esteja atento aos nossos pensamentos e ao que a gente diz. Porque quanto mais você se conecta com o universo, mais você atrai aquilo que você pensa e aquilo que você diz, tá? Então, né, a gente às vezes fala muitas coisas de brincadeira, né? Como eu mesmo já falei aqui, essas coisas de no pain, no gain. E aí isso se torna a nossa realidade. A gente começa a gerar dificuldade na nossa vida para que as coisas tenham valor. E não precisa. Tá? Posso fazer a pergunta? Deve, por favor. Eu já ia falar, gente, ninguém vai fazer uma pergunta. Ok. Débora, tudo isso que você está falando, né? De certa forma, eu já acompanho através de terapia, já participei de algumas sessões de constelação, enfim, eu tenho uma noção desses assuntos. Eu acredito que funciona, sim, sem dúvida. Me ajuda, né? Agora, qual a técnica para... É Theta Healing que pronuncia, né? Theta Healing. Theta Healing. Theta Healing. É só meditação ou eu tenho outros recursos além da constelação? Como é que é? Porque aqui você deu um exemplo, né, da meditação, mas tem outras... Quais outros recursos, dinâmicas? Na verdade, assim, a meditação é a partir dela que nós fazemos todo o trabalho, tá? Mas a técnica, ela é muito mais do que isso. Eu explico aqui para vocês, para você ter uma ideia, o curso, eles são 2 dias e 1 noite, e o que eu dei para vocês, em 1 hora, é um pedacinho do que eu dou no primeiro dia de aula, tá? Então, no curso, a gente aprende a fazer muitas, muitas coisas, limpeza energética, alinhamento de chakra,
remover energias negativas da gente, dos ambientes, se conectar com os ancestrais. E aí, o principal processo, a meditação, é através dela que nós fazemos todo o resto, mas existem várias ferramentas, como, por exemplo, a principal delas, que é o digging, que é o cavar o subconsciente para você encontrar que crenças são essas, para você encontrar, né, aquela dificuldade na sua vida e está te servindo de quê? Então, para você entender do que aquela dificuldade ou aquilo que te incomoda está te servindo, qual é a função daquilo na tua vida, e aí a gente vai te ensinar a ter esse mesmo ganho sem precisar carregar essa crença que te limita. Deu para entender? Consegui me fazer entender? Sim, sem dúvida. Que eu falar, você quando fala de 4 níveis de crença, né? Eu já conheço esse tipo de coisa, né? De certa forma, e eu acredito e eu vejo o mundo em volta, o que está acontecendo, as crises que estão acontecendo, eu vejo muito associado com isso no meu leigo entender, né? Por exemplo, redes sociais, brigas políticas, esse tipo de coisa. Aí eu falo, nossa, como tem gente precisando de terapia. Ou terapias alternativas, não sei, né? Essa é a minha visão, né? Débora, se me permite, eu só gostaria de trazer aqui para o Rinaldi, que é o seguinte. As crenças, elas partem, né? Tanto de conscientes ou inconscientes, de um padrão, né? De um padrão onde que na constelação a gente vai acessar o sentimento primário. No Theta vai fazer a mesma coisa, mas com uma abordagem diferente da constelação. Mas a ideia aqui é que ambas vão chegar no mesmo lugar. Então, o que a gente vem fazendo aqui e trazendo para todos vocês é que, assim, cada um tem uma afinidade melhor com determinada abordagem que vai apoiar a determinadas questões. Em umas, a constelação vai ser muito efetiva, em outras abordagens, como o Theta, como a gente trouxe na semana passada, a questão da astrologia, como nós já trouxemos a questão do caráter, na numerologia, qual é o caminho de acesso mais rápido que eu, naquele momento, permito acessar essa base de dados, né, que é a minha base de dados que está aqui, gerou essas emoções e que me promove, que me faz ter relações com as outras pessoas de determinado lugar. Ou vai acessar a minha criança, ou vai acessar a minha dor, ou vai acessar o meu trauma, ou vai acessar o meu trauma intergeracional, ou transgeracional, ou intrageracional, no sentido que eu estou ainda no útero da minha mãe. Então, quando eu vou, qual a abordagem eu vou usar? É por isso que hoje a gente chama de terapias integrativas. São terapias que elas se complementam. Todas essas terapêuticas, elas apoiam ao seu processo de autoconhecimento. O que você vai identificar com uma mais do que a outra, ou com todas elas. Porque quando a gente trabalha todas essas abordagens, a potencialização das nossas transformações, elas são muito mais efetivas. Porque às vezes, num ponto muito sutil, eu não consigo trazer, né, para o meu cognitivo ou para o meu sentimento aquela informação e ressignificá-la, às vezes de uma forma sutil, o meu da meditação, eu faço essa transformação. Então, isso tudo, na realidade, são ferramentas que a gente pode, abordagens. Então, você vê que na fala dela, na fala da constelação, a gente usa a programação neurolinguística, né, que está por trás, né? A gente usa dessa abordagem sistêmica, ou seja, a gente precisa entender, né, todo esse cenário, onde, que contexto a gente está, de qual família, de que lugar, se é social, se é política, se é dogma, de onde vem essa crença, né? De que sistema eu trago essa crença. Então, exatamente. As técnicas,
elas são abordagens diferentes, né? Eu não sei se em algum momento, talvez porque eu relacionei muito com a constelação, deu a entender que é algo dentro da constelação, mas não é. São técnicas diferentes. Mas todas as técnicas, né? Eu tenho várias outras também, elas se integram e elas se integram muito maravilhosamente. Então, quando você está num processo com seu cliente, às vezes você sente que a melhor ferramenta é fazer uma constelação para aquilo. Às vezes você sente que a melhor ferramenta é fazer um Theta Healing. Às vezes, nesse momento, o que ele precisa é uma radiestesia. Às vezes é uma leitura biológica, né? Então, quando você está em contato com o cliente e com a questão que ele te traz, você vai percebendo qual é a melhor ferramenta terapêutica para trabalhar aquela questão. E às vezes, até numa mesma sessão, você integra um pouco de duas ferramentas, né? Então, você faz uma constelação e você fecha com alguns comandos de Theta Healing para contribuir, que a pessoa lide melhor com aquilo tudo que ela encontrou. Ou você faz um Theta Healing e no meio do processo eu dou um comando de constelação que ajuda aquela crença a ser liberada de uma forma mais eficiente. E o mais importante é que aqui você possa conhecer e se identificar com cada uma delas. E enquanto terapeuta, nos cabe conhecer, nos aprofundar, né? Nos afinizar com aquelas que a gente tem, né, maior intimidade aí, maior identidade com determinadas ferramentas, para que a gente possa, numa abordagem terapêutica, fazer uso daquela ferramenta, daquela abordagem que é melhor pode trazer os resultados para o nosso cliente, integrando todas elas. Né? A gente tem aqui também os florais, a aromaterapia. Então, tudo vai nos ajudar a compor esse processo de transformação e autoconhecimento. Porque muitas vezes, ao acessar uma constelação, bom, por exemplo, né, ao fazer uma constelação, eu acesso uma dor muito profunda, talvez enquanto eu vou precisar silenciar, vou precisar me acolher, mas às vezes um floral pode me ajudar muito profundamente nisso. Uma meditação Theta Healing pode me ajudar muito profundamente a ressignificar e transformar aquela informação que me chegou por meio da constelação familiar. Então, eu preciso entender e, ao conhecer o outro, a alma do outro, a gente também, enquanto terapeuta, vai trazer aqui qual é a melhor abordagem para ajudar e apoiar aquele cliente naquele momento. Nem sempre é a mesma abordagem, a todo momento. Então, a cada encontro, se percebe pelo campo qual é a melhor ferramenta, qual é a melhor abordagem que aquele cliente precisa naquele momento. Então, cabe a nós, terapeutas, estar o tempo inteiro nos conhecendo, né? E conhecendo todas essas, porque assim, para que eu possa olhar para o outro, eu também preciso vivenciar isso. Né? E eu preciso fazer o meu processo contínuo de autotransformação e de autoconhecimento. Então, para que eu possa olhar para o outro, eu primeiro preciso olhar para mim. Eu parto de uma premissa mínima, né? Que eu preciso estar bem para olhar para o outro. Então, se eu estou no meu processo de autoconhecimento e de transformação, eu tenho instrumentos para poder apoiar o outro e porque eu também já vivenciei aquilo em mim. Então, ao vivenciar aquilo em mim, eu vou falar com propriedade, vou trazer as propriedades efetivas daquela atividade, daquela abordagem para o meu cliente. Quem disse que queria fazer mais uma pergunta? Florais de Bach, florais de Minas, florais de... como é que fala? Saint-Germain, os florais quânticos da Califórnia. São tantas as abordagens e cada um vai ter um olhar. A gente vai ter um encontro aqui, dia 15 de julho, só sobre florais de Minas, com a Jussara, que está aqui com a gente. No próximo encontro, a gente vai trazer um professor, um psiquiatra e psicoterapeuta, que vai trazer uma abordagem sobre a ansiedade a partir desse olhar, dessa vivência dele, que ele é do Instituto Hermes de Transformação Humana. Então, ele vai trazer a abordagem dele. Vamos trazer a comunicação empática. A gente vem trazendo diversas ferramentas
a programação neurolinguística, para que todos possam conhecer e aí buscar um aprofundamento, obviamente, né? Aqui é só uma degustação, um processo onde a gente vai trazendo informações para enriquecer o nosso leque, e aí cada um vai buscar o aprofundamento, né? Vocês viram, Débora fez 25 cursos de Theta Healing, até ela se sentir apta a estar aqui nesse lugar de partilhar com vocês, né? Então, cada um tem um tempo aí de maturação desse processo interno, e isso que a gente também precisa aprender a respeitar, né? Porque eu preciso olhar para o outro com responsabilidade, com cuidado, né? Então, eu preciso cuidar de mim para poder cuidar do outro. Então, isso é muito, muito importante, gente. Né? E o aprofundamento. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente conhece uma abordagem, mais a gente sabe que a gente precisa aprofundar ainda mais. Né? Eu estou aqui na minha fonte contínua de aprendizado. Eu aprendo todo dia aqui, aprendo todo dia nos meus atendimentos, aprendo todo dia com as abordagens distintas das quais eu me aprofundo. E daquelas também que eu tenho um conhecimento, mas não tenho profundidade. Então, o tempo inteiro, esse é um convite que a gente faz a cada um de vocês, né? Para que tragam isso, despertem em vocês esse processo do autoconhecimento, dessa caminhada. Porque é o processo que é mais importante, né? Porque a gente sabe o tempo inteiro que essa caminhada é longa, né? Então, estar no processo de aprendizado contínuo faz toda a diferença no nosso processo de ressignificação e transformação. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Eu queria, Rô. Cláudia. Estou aqui em Feira de Santana, Bahia. Gosto da técnica do Theta Healing. Quero agradecer a Débora. Foi um maná do céu. Que bom que eu estive aqui hoje. Quero agradecer a Deus, porque sou meio disciplinada. O Theta Healing eu fiz uma vez com a Cris Pascoli, no Capão. Não satisfeita, porque eu fiquei com muitas dúvidas, foi muito difícil de acessar. Aí eu fiz de novo com a Cris Nishimori. Foi algo assim divino. Eu gostei, mas dificuldade de praticar. Hoje eu vi um esclarecimento muito, muito eficaz mesmo. A ponto de eu estava sem ouvir, mas eu estava com o fundo do celular aqui dentro do meu ouvido para ouvir, não perder nada, né? E consegui aprender. Da segunda vez que eu fiz o curso do Theta Healing, eu consegui e acho assim fantástica. Quero fazer o DIG, né? E se Deus permitir, anatomia intuitiva, que eu acho que é da mesma linhagem. Né? Sim, sim. Você fez o avançado já também? Fiz o avançado. Faltou o digging que é escavar, né? Mas assim, né? Eu achava que eu tinha dificuldade de mergulhar nesse lugar, de visualizar. E não é nada disso. Eu também achava que eu tinha que ser médium para poder ver. E não é. Eu senti meu corpo todo tremendo aqui, parecendo que eu estava recebendo uma descarga elétrica. E que bom, porque eu sou meio dura na queda, sabe? A Ró sabe. Que bom. E eu estou fazendo a formação com ela e as minhas limitações. Então, para quem tem crenças limitantes, eu acho que o caminho é esse daí, do Theta, né? E a pergunta é a seguinte: eu posso de manhã, todo dia, uma rotina de Theta Healing para emanar amor incondicional? Pode fazer assim? Deve. Para você mesma ou para o mundo? Inicialmente para mim mesmo, que eu preciso dar uma elevada na autoestima. Com certeza. Faz download para você de amor incondicional, de autoestima, de que você é importante para o mundo, de que você é importante para o Criador, de que talvez é o que você considera imperfeito em você que te faz tão única e especial. Isso. Então se conecta com o Criador e pergunta para ele o que mais você precisa de downloads para que você possa
levantar a sua autoestima e você vai perceber que a informação chega. Chega. Eu lembrei de um antepassado, por sinal, da minha avó, fechando os olhos aqui, eu lembrei, porque ela tirou a própria vida dela, né? Aí veio essa lembrança, sabe? Com certeza não é à toa, não é? Não. Claro. Eu normalmente na palestra de Theta, normalmente a palestra tem 1h30, eu encurtei bastante essa palestra, talvez por isso vocês sentiram falta de alguma informação, eu encurtei bastante para a gente poder ficar aqui no tempo, né? Mas o Theta Healing realmente é uma questão de prática, então assim, pratique. Faça parte, né? As suas instrutoras, elas devem ter um grupo de prática, se você quiser participar dos meus grupos de prática, a cada 15 dias eu faço. Você é muito bem-vinda, me manda uma mensagem depois, é gratuito, tá? É um suporte realmente que eu dou para os meus alunos. A gente relembra o conteúdo e a gente pratica, porque é só você se manter praticando. Pronto, eu vou querer sim. Me chama depois. Mensagem. Tá bom. Viu? Como tudo, Cláudia, nos requer aí disciplina, né? Isso. Requer prática. Hábito, criar esses hábitos, né? Essa prática, fazer o treino diário, né? Então, essa é um processo que a gente precisa trabalhar e uma crença que a gente também precisa liberar, né? De que eu posso fazer, eu posso treinar em mim, posso criar uma rotina saudável, criar esse espaço novo para mim. Né? Até porque o Theta Healing é uma técnica auto-aplicável. Eu me aplico o Theta Healing todo santo dia. É uma técnica maravilhosa de autoconhecimento para você se auto-aplicar. Eu te diria que 80% das pessoas que fazem o curso fazem para si, não fazem para trabalhar como terapeutas. Isso. É fantástica. Muita gratidão, viu? Eu que agradeço. Tem alguém aqui que levantou a mão, mas... A Michele. Olá, boa noite a todos. Gratidão a todos pela partilha. Amei essas palavras. Muito obrigada, Dé. Bom, essa meditação, né, eu já pude ter essa experiência com você propriamente, então é algo que realmente esse lugar me leva sempre a lugares de cura mesmo. E antes de você entrar na questão da meditação, o que você veio compartilhar com a gente sobre o Theta Healing, eu sinto que se a gente pudesse levar adiante tanto essa informação, né? Cada vez mais eu acho que as nossas relações e entender o outro seria muito mais fácil, né? Porque de perceber que tem outras coisas por trás. E muitas vezes a gente é reativo e se a gente olhar para cada um, né? Se a gente olhar para essa situação com um certo distanciamento, facilita muito mais a comunicação. Então, muito obrigada, porque eu aprendi mais um pouquinho hoje. Eu que agradeço, Mi. Agradecer a todos vocês e vou pedir com licença na sala, tá bom? Alguma outra pergunta? Obrigada, Michele. Eu tenho. Eu não sou terapeuta, né? Como eu acredito que a maioria de vocês sejam. Minha formação é em fisioterapia. Porém, como eu acredito que muitas coisas que têm repercussão na parte física vêm, né, do estado psicológico, emocional da pessoa, então eu me interesso muito por esses assuntos. E algo que fica na minha mente quando se fala em crenças é como essas terapias, incluindo o Theta Healing, identifica, né, ou faz com que a pessoa identifique que existe uma crença ali. Porque eu acredito que para muitas pessoas
as crenças são interpretadas de forma positiva, não sendo positiva para elas. De que maneira isso é identificado? Débora, não tenho 100% de certeza se eu entendi sua pergunta, então eu vou explicar aqui o que eu entendi da sua pergunta, tá? Toda crença, mesmo quando ela é, do ponto de vista da nossa mente, consciente, algo negativo, que nos limita e nos bloqueia de alguma forma, ela tem e é reconhecida pelo nosso subconsciente como algo positivo. Ela nos traz algum retorno ou algum ganho. E é só por isso que a nossa mente mantém essa crença e essa informação armazenada lá, ok? E aí, dentro do Theta Healing, eu vou te falar do Theta Healing, né? Mas partindo desse princípio de que toda crença tem uma função positiva, toda doença também tem uma função positiva. Ela também te traz algum ganho ou algum aprendizado. Ela te serve de alguma forma, do ponto de vista do Theta Healing, ok? E aí o que a gente faz é esse processo do cavar e entender, buscar realmente na sua mente subconsciente qual é a intenção positiva por trás da doença ou dessa crença negativa, tá? Então, muitas vezes, algumas doenças, por exemplo, né, elas normalmente têm um momento de choque ou de trauma. Então, por exemplo, uma pessoa... Posso te dar alguns exemplos reais, tá? Mais fácil. Uma mulher que desenvolveu, acho que é artrite reumatoide, que chama. E aí, quando se foi cavar e buscar qual era a questão por trás do subconsciente que fez ela criar aquela doença, a gente parte do princípio que tudo a gente mesmo que cria, né? Da mesma forma que a gente cria, que o nosso corpo cria, o nosso corpo tem poder de descriar, né? No caso de criar agora uma saúde perfeita de acordo com a medicina. Então, a gente buscando, a gente percebeu que no momento em que ela começou a se sentir muito sozinha e muito abandonada pelos filhos e por todo mundo, ela desenvolveu essa doença e como consequência dessa doença, ela começou a ter novamente a atenção dos filhos. Então esse é o ganho, tá? Ela desenvolveu essa doença como forma de expressar esse sentimento dela de abandono, talvez uma autopunição, por ela sentir que ela não foi capaz de manter os filhos próximos dela. Eu fecho os olhos para me lembrar das coisas, tá, gente? Porque é muita informação e às vezes eu esqueço. Então, ela criou isso como uma forma de se autopunir por ela não ter conseguido manter os filhos próximos a ela. E ela manteve essa doença porque depois de desenvolver essa doença, os filhos preocupados começaram a visitá-la com frequência. Então essa doença traz um ganho para ela e não é interessante para ela se curar. Isso, veja, subconscientemente, né? Evidentemente que consciente, né, que na mente consciente a gente não quer ter uma doença, a gente não quer ter dor, a gente não quer ter nada disso. Mas para o subconsciente tinha uma função muito importante. Então, para ela, a dor da doença, que tomando um remédio melhorava, era infinitamente menor para o subconsciente dela do que a distância dos filhos. Deu para entender mais ou menos? Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, por algo que aconteceu e um significado que a gente atribuiu, uma situação traumática, ou por algo que nos aconteceu, uma perda ou qualquer outra coisa parecida, a gente cria uma doença como resultado disso, e aí, às vezes, a gente cura, porque essa doença não tem mais nenhuma serventia, se não nos liberar do que aconteceu, né? Se não nos liberar do choque emocional do que aconteceu, mas às vezes essa doença se torna útil, e aí você não tem ela. Tá? Então, às vezes, a doença é até uma mensagem do subconsciente, por exemplo, a pessoa que tem uma dor no braço, aqui no ombro, que não passa nunca, né? Para trazer ela para a consciência de algo que ela está querendo afastar na vida dela, ou algo que ela está querendo trazer para a vida dela, e que ela não está olhando para aquilo que por outros motivos. Então, não sei se eu consegui responder sua pergunta dentro do que eu entendi que você perguntou.
Não, conseguiu sim, e faz sentido para a minha prática, porque assim, ocorre muito, né, que a gente conhece o perfil dos nossos pacientes, então a gente sabe quem mora sozinho, é uma pessoa que não tem familiares por perto e tal. Então, muitas vezes acontece até da gente tentar dar alta ou dar alta àquela pessoa e constantemente aquela pessoa está num ciclo de retorno, sabe? E a gente percebe que o ambiente de terapia se torna um ambiente de socialização para aquela pessoa. Sim. Então fica aquela coisa, a gente tenta libertar a pessoa daquilo, mas ela sempre retorna. E retorna rápido. Sim. Né? A gente fica espantado até com isso, que volta rápido, ou pela mesma questão, ou por outras e outras. Mas Sim. Respondeu sim, muito obrigada. Às vezes esses problemas são a forma que ela tem de conseguir carinho, atenção. E ao ter conhecimento disso, o terapeuta consegue trabalhar outras abordagens para trazer consciência para esse cliente, para esse paciente, para que ele reveja que essa zona, entre aspas, desconfortável de conforto que ele sente, né, que ficar na doença, às vezes é a zona de conforto, pode ser danosa em determinados momentos, que depois eu não tenho como reverter mais no físico. Então, eu preciso cuidar desse sentimento primário que está interferindo de forma física em mim, no caso do exemplo que a Débora trouxe, da mãe que preferia ter a presença dos filhos, o carinho dos filhos, então ela se fazia nesse lugar para receber essa atenção. Né? Então, um senso aí de necessidade, de atenção, de pertencimento, gerou uma dor, né? Que pode gerar uma dor crônica, depois irreversível do físico. Se eu não olho para esse sentimento, para esse trauma, e trato em paralelo, por exemplo, com as atividades da fisioterapia, mas em paralelo eu não trato esse trauma, esse sentimento que está por trás daquela doença, daquela dor, né, daquele trauma, eu permaneço. A maioria das vezes, há uma recidiva, o cliente volta. Porque é a única forma que ele tem de sentir visto, de chamar a atenção. Né? Então, ele se coloca num lugar de dor para poder chamar a atenção do outro. E às vezes, quando você vai trabalhar essa pessoa e você percebe que ela criou essa doença a partir do abandono, da sensação de abandono que veio dos filhos, quando você vai trabalhar isso, você descobre que, na verdade, a dor primária dela foi o abandono que ela sofreu do pai ou da mãe. E que agora ela reviveu e não soube lidar com um segundo abandono, com essa sensação mais uma vez, e aí ela gerou essa doença como uma solução para tudo isso que ela sente. E por trás de tudo tem um sentimento. E as terapias integrativas, elas vão acessar esse sentimento, que é a base primária de tudo. Então, seja pela constelação, seja pelo teta, seja por um floral que vai despertar essa emoção, né? Vai trazer à tona esse elemento para ajudar nas terapias tradicionais convencionais. Ou seja, por isso elas são dadas como integrativas, porque a gente vai apoiar as terapias tradicionais externas, que vão tratar especificamente aquela dor no ombro, mas o que gerou a dor no ombro, que muitas vezes na medicina tradicional eles não conseguem acessar, e numa terapêutica integrativa a gente vai apoiar em paralelo com o tratamento convencional e o tratamento integrativo para poder fazer a transformação de uma maneira mais efetiva e perene, porque senão eu vou o tempo inteiro, eu tomo um analgésico, eu alivio a dor, mas eu não vou na causa primária que gerou aquela dor. Alguma outra pergunta ou alguma contribuição? Eu tenho uma pergunta.
Andréia e depois a Adriana, certo? Tá bom. Oi. Eu queria saber se ela está fazendo um curso, você está fazendo um curso online ou só presencial? Como é que tá? Eu tô dando Porque eu curso tenho um online. interesse em fazer. Ah, Eu tô é? dando curso online, tá? Tô dando online. Que bom, porque eu tô fora do país, então... Não, eu tô dando online. Dia 22, né, Débora? Não, dia... a próxima turma é 13, 14, 15, 16 à noite, das 6h30 às 10h30, tá? O básico, para quem já fez o básico avançado, vai ser nesse final de semana e depois tem outra turma no meio do mês de novo. E aí, turma de final de semana, eu vou dar em agosto só. Tá bom, eu vou entrar em contato com você. Obrigada. Adriana. Então, eu queria agradecer, Débora. Eu tenho DNA básico, né? Mas eu achei que você tem uma clareza tão grande que, nossa, estou muito feliz, muito grata de estar aqui. Eu creio muito, né, nas conexões, por que as coisas vêm para a gente, né? Porque a gente precisa trilhar alguns caminhos. Eu acho que você fez uma abordagem muito, muito lúcida, né? Diferente, às vezes, de alguns outros que trazem essas questões. E eu tenho só a agradecer, queria agradecer muito. E depois eu queria, Rô, passa para a gente, né? Sim, pra gente... tá aqui já no material, a gente tem lá no próprio material de criações sistêmicas, a gente tem, e eu vou colocar aqui, ou a Débora pode colocar aqui no bate-papo que ela quer. No telefone? Isso. Porque pode não ser agora nesse momento, mas a gente pode programar, né? Eu coloquei meu telefone aqui no bate-papo. Seria bom você colocar também o Insta. O Instagram. Peraí. @Débora. Eu tinha uma questão, deixa eu perguntar, que eu achei muito interessante. Peraí, deixa eu só ver se eu anotei certo aqui. Vamos lá, então. As crenças, quando são as crenças gestacionais, né, que eu entendi que foi muito bem colocado, quando as crenças são crenças gestacionais, você vai através do digging, então, escavando para conseguir trazer à tona alguma coisa que, ou seja, uma questão que a pessoa muitas vezes não tem nem consciência do que aconteceu naquele momento, é isso? Exatamente. Eu vou escavando e eu levo a pessoa de volta para o ventre materno para ressignificar e entender o que estava acontecendo e entender que aquele sentimento e aquela crença, aquele sentimento não é dela. Nossa, muito interessante, né? Essa parte dessa crença, né? Para ensinar que esse sentimento não era dela, né? Ensinar tudo isso para ela e aí poder cancelar e liberar essa crença. Tá? Então eu levo ela de volta para o ventre materno. Muito interessante. Porque lembra que eu falei, a mente não diferencia o que é real do que é imaginário. Então é muito fácil fazer essa ressignificação e fazer esse bebezinho entender que aquilo não era dele, ele não soube atribuir um significado para aquilo e tomou aquilo como dele. E criou uma crença baseada no que ele sentiu que nem era dele e nem era por causa dele, às vezes, tá? Daí, através da conexão com o Criador, eu vou recebendo o que precisa ser feito. Eu gosto muito de falar no curso, né? Cada ser humano é único, individual, então o que resolve para um não resolve para outro. Então, é realmente estar conectado e receber e entender o que funciona para essa pessoa nesse caso específico, né? Então, mais ou menos isso o processo. Porque às vezes não é obrigatoriamente algo que a mãe sentiu, às vezes era um gemelar que ele tinha que foi perdido e que ninguém nunca ficou sabendo que existiu, né?
E aí ele sente essa sensação de abandono e de que ele não merecia ter nascido e ele não sabe de onde isso vem. E aí você recebe essa informação. E aí você trabalha e ressignifica isso dentro do ventre mesmo, para que ele possa se sentir merecedor de estar aqui. Muito legal. Obrigada. Muito bom mesmo. É porque tem algumas pessoas tornam o Theta uma coisa muito espiritualizada. E o Theta é uma coisa que ele é espiritualizado e científico ao mesmo tempo. E eu sou uma pessoa muito racional. Então, se um dia você falasse para mim que eu ia virar instrutora de Theta Healing, eu ia falar, imagina esse negócio aí. Não. Só que eu vejo o Theta muito como uma coisa realmente mais do que espiritual, muito científica também. Né? Ele tem toda uma base, ele bebe muito na PNL, ele bebe na hipnose, ele bebe na terapia da linha do tempo, ele bebe muitas fontes. Então tem muita ciência por trás desse estudo, não é só medita e recebe informação assim do além, né? Pisca o dedo e aparece. Entendeu? Então ele bebe muitas fontes, é uma técnica que realmente bebe muitas fontes. E isso é importante a gente trazer clareza, né? Porque senão a gente fica nesse lugar, né? De, nossa, só é aquela pessoa que dá conta, eu preciso ser assim para dar conta. Quando a gente traz, né? O simples, traduz a simplicidade que é esta técnica, ou a constelação, ou qualquer outra técnica, e traz para que a pessoa possa vivenciar essa experiência em si, e começa a fazer as referências, né, do que significa isso, o que a ciência fala disso, as coisas vão ficando mais palpáveis e falando assim, opa, isso é para mim, isso eu dou conta, eu não preciso ser um ser especial, iluminado, para poder entender determinada técnica ou praticar determinada técnica, eu só preciso ser. Mas aí, Adri, também tem uma coisa importante. Desculpa, eu tenho a mania de chamar todo mundo já super íntima de Adri. Aí também tem a ver com o repertório do seu instrutor. Porque eu conheço todas essas fontes. Então, isso tudo que eu acabo ensinando e que eu ensino no curso, não é o que eu aprendi no meu DNA básico e não é o que eu sou ensinada a ensinar. Eu ensino tudo que eu sou ensinada, mas eu gosto de ensinar o fundamento que existe científico por trás de tudo que eu tenho que ensinar, tá? Então, isso é muito meu mesmo. Eu que gosto de trazer porque foi importante para mim ter esse embasamento científico para poder validar a técnica. Não, sim, mas assim, a clareza, a forma, a clareza foi muito boa, entendeu? Às vezes é aquela coisa, é o mesmo assunto, ou a mesma coisa, a mesma situação, é a mesma situação que duas pessoas passam, mas elas, por conta das suas crenças, enxergam aquilo de uma outra forma. Exato. Então, é a mesma coisa. Quem passa, também passa. Então, de acordo com as crenças, ou, enfim, os padrões, né, das pessoas, mas assim, eu sou muito grata, estou muito honrada por tudo isso, porque assim, me clareou uma coisa que ficava às vezes, né, ali mexendo, será que deu certo? Ou será que, né? Então, eu achei muito, muito bacana essa sua abordagem, essa forma, a contribuição da Rô falando também sobre, né, como as técnicas vão se encaixando, vão se interligando e a gente vai realmente vibrando e dando um passinho bem pequenininho para um lugar um pouco maior. Sim. Né? Obrigada. Eu que agradeço. Alguém tem mais alguma contribuição, alguma pergunta? Não. Porque a gente tem um vídeo ainda para passar, para a gente poder encerrar nosso encontro, mas assim, uma coisa que seria muito importante a gente falar aqui, que da mesma forma que eu crio, né, crenças, padrões, conscientes ou inconscientes, eu também tenho toda a capacidade de desconstruir essa crença e esse padrão.
né? Então, que a gente fique com essa capacidade, com esse potencial aí de desconstrução, né? Tudo é uma desconstrução. Até mesmo para que a Débora virasse uma terapeuta, ela teve que desconstruir diversas crenças, diversos padrões, né, dela, para que ela pudesse se colocar nesse lugar. Igualmente eu, você, a Débora, a Lia, então assim, a Mônica. Então, tudo isso é importante a gente entender que é possível ressignificar, né? Quando a gente está disposto a olhar efetivamente e transformar aquilo que não faz mais bem para a gente, né? Mesmo que seja aquela zona de conforto desconfortável, né? A gente pode ir para uma zona de conforto melhor, né? Exatamente. Efetivamente uma zona mais saudável, né? Não tão limitante quanto muitas vezes as crenças nos limitam, né? E esse é o ponto, né? Então, quando a gente consegue olhar para elas e olhar para os sentimentos que nos limitam e ir para um movimento mais saudável de ressignificação, essa é a grande beleza do trabalho, né? Independente da abordagem, né? Eu posso fazer isso numa sessão de hipnose, de PNL, de fala sistêmica, mas o que eu preciso de teta, o que eu preciso é encontrar e estar aberta para fazer o movimento. Né? Então, eu vou pedir para que a gente... Débora, você compartilha a tela do vídeo? Aí Compartilho. Depois eu dou os avisos dos próximos encontros para vocês. Depois do vídeo. Peraí, deixa eu achar vocês aqui. Como eu disse, ainda tomo um pauzinho desse negócio. Aqui. Compartilhar. É bem curtinho, tá, gente? Mas vale a pena. Esse vídeo é muito especial. Eu vou ter que, inclusive, assim, eu sempre viro a cara e fecho, tapo o ouvido, porque eu sempre choro. Peraí. Thomas, entrega esta carta à tua mãe. É muito importante. Está aqui escrito que és muito especial, Thomas. Na tua escola já não conseguem ensinar-te mais nada porque és o mais inteligente. Também escreveram que a partir de agora terei de ser eu a ensinar-te. Eles não sabem como fazer. Estimada Sra. Edison, lamentamos dizer-lhe que o seu filho foi expulso da escola. É um péssimo aluno, não progride como o resto dos seus colegas e por isso não podemos permitir que continue a estudar aqui. Ele ficará ao seu encargo a partir de agora.
Gente, essa história é real, para quem não conhece, essa história do Thomas Edison. Eu sempre me emociono, porque eu falo que esse é o poder de uma crença, né? Imagina se essa mãe tivesse dito para ele que ele não era inteligente, que por isso que ele não tinha capacidade de acompanhar os colegas. Será que ele teria feito tudo o que ele fez? Para quem não sabe, além da lâmpada, Thomas Edison ele tem mais de 2.300 patentes, e se a gente tem o telefone hoje, é graças a ele, que criou a primeiro negócio, que eu não lembro o nome, a base de carvão, que era capaz de transmitir o som de um lado para o outro. Então, ele é responsável por muitas coisas, né, que nos permitiram estar aqui hoje. E que coisa mais incrível é, né? A mãe dele fez ele acreditar que ele era tão mais inteligente que todo mundo, e ele se tornou isso. Então, é isso. Gratidão a todos. Aqui estão os meus contatos para quem quiser. Se alguém quiser me mandar depois mensagem, eu passo todo o conteúdo que tem no curso, eu passo as próximas datas do básico, do avançado, estão sendo todos online por causa do coronavírus. Passo todo o conteúdo descritivo, que é bastante coisa que a gente aprende, tem muitas ferramentas. Então, gratidão. Rô, teu áudio está fechado. Eu tirei o áudio para não interromper lá o vídeo, mas eu queria agradecer, Débora, essa partilha rica, generosa, né? Trazer esse olhar de forma assim tão clara, lúcida, como a Adriana trouxe, né? Para que as pessoas possam ter um pouco mais de informação sobre o que é o Theta, né? Não é uma coisa assim só muito solta no ar, né? Tem lastro, tem informação por trás, né? Não é uma coisa assim de outro mundo ou do espaço. É algo real, factível, possível, assim como tudo aquilo que a gente quer. Tudo tem informação por trás. Então, cabe a nós, profissionais, ir atrás, né? De profissionais que nos dê esses instrumentos, que nos dê essas informações, que nos traga essas clarezas, para que a gente possa fazer o nosso trabalho de uma maneira mais ancorada, né, naquilo que de fato a gente acredita e pode transmitir melhor para os nossos clientes, né? Sair dessa coisa tudo muito solto, né? Quando na realidade as terapias integrativas elas têm bases científicas por trás, profundas. Então, cabe a nós, terapeutas integrativos, trazer em cada uma das nossas abordagens este conhecimento a partir daí, né? Porque assim a gente vai criando, né, uma nova crença, um novo padrão social para que as pessoas também se permitam a receber tudo isso que tem de bom aí, de profissionais de bom para melhorar cada vez mais o nosso processo, né, de autoconhecimento. Então, cabe a nós também, terapeutas, ressignificar esse lugar, né? Nos tornando também aí profissionais comprometidos, sérios, que pesquisam, né? Que tem um lastro de pesquisa por trás para que a gente possa ressignificar esse lugar do terapeuta alternativo, né? Porque não é alternativo, ele é integrativo. Ele é tão profundo e científico que ele é capaz de ser multidisciplinar e integrar as diversas disciplinas que estão por trás dele. Então, eu gosto sempre de reforçar isso nas nossas formações, porque não é um olhar, é as diversas lentes que eu preciso trazer para enriquecer uma determinada abordagem, né? Então, esse é o ponto mais importante que a gente precisa reforçar em nós, né, profissionais aqui das terapias integrativas. Amanhã a gente tem uma quinta especial, a gente tem
a nossa série, que a gente montou uma série que é a Força Negra que nos compõe, um lugar de fala e onde a gente tem diversos profissionais negros que vão trazer informações e temas que são relevantes para nós, para a nossa sociedade, para que a gente possa ressignificar esse padrão, né? Nesse lugar de racista, não sou, mas acabo tendo atitudes racistas. Então, amanhã a gente vai ter a Sandra, que está aqui na sala, trazendo uma reflexão sobre democracia racial e o corpo negro, né? Então, um olhar bastante profundo para a gente refletir sobre isso também. Na outra quarta, o nosso encontro vai ser com o Dr. Wilson Gonzaga, que vai trazer uma abordagem sobre medo e ansiedade, né? Ele é psiquiatra e psicoterapeuta, um profissional aí bastante já de uma estrada bastante longa e muito comprometido com essa temática mais ampla do ser, que não só o medicamentoso, né? Então ele traz uma abordagem mais espiritualista bastante interessante da gente compreender. Na sequência, a gente vai falar sobre comunicação empática, algo tão importante na abordagem terapêutica, né? Como que eu olho para isso? Com o Leterino Santoro. E na semana seguinte, a gente tem a Jussara Bastarrica, que vai trazer a abordagem dos florais de Minas na questão do medo e da depressão. Como que os florais podem apoiar o processo de suporte, né, de apoio dos clientes, dos pacientes, a partir dos florais de Minas. Tudo isso de uma maneira bastante integrada com as demais abordagens, tanto a medicina tradicional quanto as outras abordagens integrativas, que aqui o que a gente quer é compor, é contribuir e não separar, né? A gente precisa sair dessa crença separatista, né? Desse modelo de caixinhas que a sociedade construiu, então essa aqui é boa, essa é ruim, ou essa caixinha aqui, então eu preciso tirar da caixa, ampliar, sair da caixa e pensar de forma mais integrada e mais multidisciplinar, ou seja, todos nós temos algo a contribuir. Tá bom? E enquanto cliente, eu também preciso me colocar nesse lugar e enquanto terapeuta também, da mesma forma. Então, eu preciso primeiro liberar as crenças em mim e fazer com isso também nos meus clientes. Então, quando eu sei, parte da minha atitude, da minha forma, da minha conduta é fomentar um novo olhar, uma nova perspectiva para cada um que eu encontro, seja aqui, seja no atendimento, agora online, né? Como que a gente pode ressignificar esse lugar. Então, eu estou muito feliz desse nosso encontro. Tem muito a cara do Instituto, né? Que é essa coisa mais íntima, onde a gente consegue olhar no rostinho de cada um e sentir a energia de cada um. Então, sejam muito bem-vindos. Nos encontramos aqui às quartas, às 20, né? E vejo vocês amanhã na nossa reflexão sobre a força negra que nos compõe. Ok? Também às 20 horas, acessem o Instagram do Instituto, que a gente vai postar lá o link, que é diferente desse link da quarta, é um link especial para as quintas. Tá bom? E fiquem atentos no nosso site, que a gente está com os cursos online iniciando, o curso de constelação online, o curso de florais de Minas online, agora em agosto, né? Então, fiquem atentos, quem quiser participar. E se a Débora também quiser trazer o curso do Teta para o Instituto, também a gente vai ficar muito feliz de ter ela aqui com a gente. Tá bom? Já está trazido. Um beijo para todos, uma boa noite. Beijo, gratidão. E uma boa semana para vocês. Até amanhã, para quem puder estar conosco na nossa reflexão. Eu que agradeço. Tchau. Gratidão. Gratidão.